A corrente elétrica é um fenômeno não observado a olho nu no nosso dia a dia, e seu estudo consiste em um dos conceitos básicos da eletricidade. Basicamente, a corrente elétrica é o movimento ou fluxo ordenado de elétrons que compõem um material condutor, como metais, por exemplo, quando existe uma diferença de potencial entre as extremidades. Como as cargas se movem? Quando aplicamos uma diferença de potencial no material condutor, essa origina um campo elétrico que interage com as cargas, fazendo elas se moverem. Apesar de não visualizarmos a corrente elétrica no nosso dia a dia, como a água fluindo em uma mangueira, nós podemos desfrutar da sua ação, utilizando lâmpadas, chuveiros elétricos, ventiladores e todos os equipamentos que necessitam de corrente elétrica para funcionar. Mas como? A corrente elétrica e a diferença de potencial, conceitos tão básicos da física, podem ser utilizados nas pesquisas no limite do nosso conhecimento. Um exemplo dessa utilização está no funcionamento de um equipamento chamado potenciostato ou galvanostato. Esse equipamento permite a realização de experimentos eletroquímicos que estudam fenômenos da eletricidade e reações químicas associadas. Diferentes laboratórios de pesquisa, incluindo laboratórios da FCT Unesp de Presidente Prudente, fazem uso desse tipo de equipamento, onde a corrente elétrica e a diferença de potencial são utilizadas na sua pesquisa. Os conceitos de corrente elétrica e diferença de potencial podem ser utilizados para caracterizar o comportamento eletroquímico de um material. Esse material em estudo, ele pode ser utilizado como um sensor eletroquímico ou até mesmo ser aplicado em células solares. Com o potenciostato e um programa que opera o equipamento, aplica-se uma diferença de potencial em volts em dois eletrodos em um sistema chamado de célula eletroquímica, o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. E, dependendo do comportamento dos materiais, é possível acompanhar o fluxo de elétrons, ou seja, a corrente elétrica que flui no sistema. Assim, temos o registro da corrente elétrica em função da DDP aplicada. Fale um pouco sobre sua pesquisa. O que você faz? Qual a importância prática da sua pesquisa? Um dos projetos de pesquisa que está sendo desenvolvido, utilizando esses conceitos de diferença de potencial e corrente elétrica, consiste na determinação de alguns pesticidas em amostra de água ultrapura e algumas análises de solo. Consiste numa rede de sensores eletroquímicos que serão modificados por meio de perilenos e algumas fitalocianinas. Resumindo, os sensores eletroquímicos, juntamente com o equipamento potenciostato galvanostato, forma todo um circuito elétrico e que na utilização dos sensores eletroquímicos modificados, eles tendo a interação com o analito de interesse, os pesticidas, é medido então a alteração do incremento de corrente, que esse é o sinal eletroquímico que vai ser utilizado nos estudos desse projeto. O objetivo, então, é estudar esse material que vai modificar o eletrodo modificado para que ele tenha uma melhor resposta frente ao analito de interesse. Isso porque os pesticidas eles estão sendo utilizados em grande quantidade e o monitoramento e a detecção da quantidade desses pesticidas no ambiente se faz necessário. Por isso que o desenvolvimento de sensores cada vez mais otimizados para pesticidas específicos tem um grande interesse na ciência. Na superfície do conhecimento, alguns conceitos da física podem parecer pouco aplicados ou distantes do nosso dia a dia. Mas veja que mesmo algo aparentemente tão simples como a corrente elétrica ou a diferença de potencial tem seu espaço nas pesquisas mais aplicadas e novas descobertas.